Pelado, ele trabalha secretamente para os caras. Ele quem? Presidente Donald. Presidente Donald trabalha secretamente para os caras. Quem disse, Daniel, que ele trabalha secretamente para os caras? A primeira pessoa que falou isso agora, nesse final de semana, e eu já vou te explicar quem são os caras. Quem falou foi o Mike Johnson. Mike Johnson é quem? Ninguém menos do que o Speaker of the House, o orador da casa. O que é o orador da casa? É o presidente da Câmara. Nos Estados Unidos, em vez deles chamarem o presidente da Câmara de presidente da Câmara, eles chamam o presidente da Câmara de Speaker, né? O orador, Speaker of the House, né? Então, o presidente da Câmara norte-americana, ninguém mais, ninguém menos do que Mike Johnson, ele falou, presidente Donald trabalha para os caras, numa entrevista muito estranha que ele deu aí nesse final de semana. Deixa eu colocar o link para vocês. Consegui uma matéria em português, tá? Num site de Portugal. No Brasil é difícil você achar coisa sobre esse assunto, né? Repito para vocês, infelizmente aqui no Brasil a gente continua muito limitado com acesso à informação. Eu tento pegar tudo que está rolando no mundo inteiro, digerir, separar as coisas mais importantes, fazer uma grande curadoria de informação aqui para você. Então, aproveita, meus amigos, porque eu acho que vai ser difícil você ver esse nível de detalhe em outro lugar. Então, se liga aí, porque eu estou trazendo filé para você. Nessa matéria que eu coloquei no chat, tá? A primeira matéria que a gente está colocando, eu lembro sempre a vocês o seguinte. Sempre que a gente abrir uma aula aqui, você abre um arquivo no seu celular ou no computador e coloca assim, aula Daniel Lopes, segunda-feira, 8/9 de 2025, e coloca todos os links ali. Tem dois benefícios. Primeiro, você poder revisitar esses links para estudar melhor depois e também você comentar com as pessoas na hora que alguém falar, aí meu irmão, isso aí é teoria mirabolante, isso aí é chapéu de alumínio, isso aí é gente que sem noção. Aí você fala, tá em matérias de grande circulação, sem noção é você que não estuda. Então vamos lá, meus amigos. O que vai dizer essa matéria para vocês? Essa matéria vai mostrar que o Mike Johnson está dizendo o presidente Donald é um informante do FBI. Relacionado ao caso, sabe de quem? Do Jefinho Frankenstein. O cara estava chegando, nessa entrevista, né? O jornalista pergunta para o presidente da Câmara, Mike Johnson, e fala, Mike Johnson, você não acha estranho o presidente Donald ficar mandando a gente parar de falar do caso Jefinho Frankenstein? Você não acha que isso pega um pouco mal? Ele falou, não, muito pelo contrário. Ele disse o seguinte, olha, o presidente Donald não é contra revelar o que aconteceu com o Jefinho. O que aconteceu com o Jefinho é real, o presidente Donald sabe que é real, é um mal indescritível, e ele explica quando o presidente Donald estava lá no seu clube em Mar-a-Lago, o clube de golfe, milhares de pessoas eram sócias desse clube, inclusive o Jefinho Frankenstein, e quando ele descobriu que o Jefinho Frankenstein estava se engraçando com uma menina menor de idade, filha de um funcionário do clube de golfe do presidente Donald, o presidente Donald, na mesma hora, expulsou o Jefinho Frankenstein do clube, e não apenas isso. O Mike Johnson disse que o presidente Donald denunciou o Jefinho Frankenstein para o FBI. E as pessoas vão começar a dizer que foi o presidente Donald que fez a primeira denúncia contra o Jefinho Frankenstein, que colocou o Jefinho Frankenstein numa situação complicada. E o presidente da Câmara dos Estados Unidos, com todas as letras, ele falou, o presidente Donald era um informante, era e é um informante do FBI, que estava ali tentando derrubar o esquema do Jefinho Frankenstein, tá? Então, meus amigos, quem fala isso é o próprio presidente da Câmara. Quando você entende que o presidente Donald ele tem conexões fortes, não só com o FBI, com a CIA, com o Serviço de Inteligência Americano, com o poder mais discreto dos Estados Unidos e do mundo, e não apenas isso, tá? O presidente Donald, você não pode esquecer, o presidente Donald, ele é radicado em Nova York. É um cara que dominava o mercado imobiliário de Nova York. E você sabe que em Nova York tem uma galera também que manda. E uma galera que é de um grupo que se ramifica em vários outros subgrupos. Um grupo italiano, um grupo russo,
um grupo de Tel Aviv. Qual que é o nome desse grupo? Coloca aí para mim aí no chat aí, qual é o nome desse grupo aí que manda em Nova York, é dividido em um grupo italiano, um grupo russo, um grupo lá da Terra Prometida. Qual que é o nome? Então, preste muita atenção, meus amigos. O que eu estou mostrando para vocês hoje aqui é muito sério e eu vou ter que ter muita sabedoria para falar nisso. Existe uma direta conexão entre os serviços de inteligência, a máfia e o comércio de substâncias ilícitas, entre outras coisas. E é nesse momento que a gente chega numa outra entrevista que é muito interessante, que vai te mostrar o poder e a influência do presidente Donald e o conhecimento que ele tem profundo dos bastidores do poder. Por que a gente está falando sobre isso, Daniel? Porque o presidente Donald, ele está focado no Brasil agora, você sabe muito bem disso. Tarifas, sanções, investigação da seção 301 e por aí vai. Para a gente entender o que o presidente Donald quer com a América do Sul e o Brasil, o que ele quer realmente ao derrubar o governo de Nicolau e Maduro lá na Venezuela, por que ele realmente está querendo participar do jogo do poder aqui no Brasil, utilizando a máquina estatal norte-americana, para a gente entender para onde que está indo o Brasil, dentro dessa briga com os Estados Unidos, briga inédita, que nunca aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. Até hoje, os caras do mercado financeiro parece que não entenderam o que está acontecendo com o Brasil nessa disputa. Para a gente entender melhor para onde está indo essa disputa entre Brasil e Estados Unidos, a gente tem que entender quem é o presidente Donald de verdade. O presidente Donald não nasceu em 2017, quando ele chegou ao poder. Lá no dia 20 de janeiro de 2017. O presidente Donald tem uma história anterior. E a história dele anterior é uma história de um cara que, para progredir e prosperar em Nova York, ele teve que aprender a contornar vários desses jogos de poder ali perigosíssimos na ilha de Manhattan, que é um lugar, meus amigos, que tem gente muito poderosa. Mike Johnson, presidente da Câmara dos Estados Unidos, falou que o presidente Donald é informante do FBI. Mas isso foi corroborado por outro cara. E o nome desse cara, sabe qual é? Salvatore Gravano. Você já ouviu falar num cara Salvatore Gravano? Se você gosta de saber da história do presidente Donald e dos jogos de poder, você deveria conhecer essa história, tá? Salvatore Gravano, ele tem um apelido que é Sammy the Bull. E eu vou te explicar, antes de mostrar para você o que esse cara falou sobre o presidente Donald recentemente, e eu vou te mostrar o vídeo dele falando, esse mafioso, eu quero te explicar quem é Salvatore Sammy the Bull Gravano. Ele é um ex-membro da máfia americana, conhecido como sendo um subchefe da família Gambino de Nova York. Ele nasceu no dia 12 de março de 1945, lá no Brooklyn, e ele começou a sua carreira lá no delito organizado ainda na sua adolescência, começando na família Colombo, poderosa lá da máfia de Nova York, antes de se juntar em outro ramo da máfia italiana, os Gambinos. Ele cresceu muito rápido na hierarquia, se tornando um dos principais associados do famoso John Gotti. John Gotti é o infame chefe da família Gambino. E o Gravano, ele ganhou muita notoriedade pela sua participação em diversos atos ilícitos, incluindo a eliminação de 19 pessoas, extorsão e comércio de substâncias ilícitas, tá? Pelo fato dele ter uma grande força física e ser um impiedoso eliminador de indivíduos, ele ganhou esse apelido The Bull, o touro, devido à sua força física e determinação. Ou seja, o cara é bravo. Em 1991, pegaram ele de jeito. Ele foi enquadrado, foi para trás das grades. Só que ele fez, sabe o quê? Preste muita atenção. Um acordo com as autoridades americanas e se tornou, sabe o quê? Um informante do FBI. Isso aqui nos dá um insight. Por quê? Muitas vezes o cara se torna um informante do FBI porque o FBI enquadra ele. Falou, meu irmão, te peguei. Tu tá na minha mão agora. Você tem duas opções. Ou você vai pro Chilindró, vai para trás das grades, ou você vira um informante nosso e passa informação pra gente. Sabe o que aconteceu? Ele foi detido em 91,
fez um acordo com as autoridades, se tornou informante e, meus amigos, ele forneceu para o FBI informações cruciais que acabaram levando à prisão do seu chefe, John Gotti, e de outros membros da máfia. Ou seja, o cara delatou geral, meu irmão. O testemunho dele foi um dos golpes mais significativos contra a máfia nos Estados Unidos, tá? E é claro que depois dele ter feito uma covardia dessa, covardia no sentido de ter traído os seus chefes da máfia, ele teve que entrar no programa de proteção de testemunhas nos Estados Unidos. O programa de proteção de testemunhas dos Estados Unidos deu a ele uma nova identidade, um novo nome, um novo RG, um novo CPF, um novo documento, e deslocou esse cara radicado no Brooklyn para o Arizona, tá? Só que aí, meus amigos, quem foi rei nunca perde a majestade, né? O que aconteceu? Ele acabou voltando para fazer coisa errada e foi detido novamente no ano 2000 por comércio de substância ilícita. Ele cumpriu pena e desde então ele tem um perfil mais assim discreto e ocasionalmente ele aparece ali em entrevistas, em documentários e tal, sobre a máfia. Ele, inclusive, escreveu um livro muito interessante chamado Underboss, detalhando ali a sua vida nesse mundo misterioso da máfia nova-iorquina, italiana. Agora, esse cara, recentemente, ele deu um relato, uma entrevista. Esse cara que a gente acabou de contar a história, que manja muito e também era informante da FBI, olha o que ele diz, meus amigos. O entrevistador pergunta para ele, olha, você tentou pressionar o presidente Donald, né? Mas você nunca conseguiu chegar até ele, não foi? Porque ele tinha ali um monte de agente do FBI aposentado ao redor dele o tempo todo, né? E aí o cara fala, exatamente, eu tentei algumas vezes pressionar o Donald para fazer ali arranjos com ele, parceria com ele. Por quê? O pessoal da máfia de Nova York, eles gostam de ter controle sobre tudo que acontece ali dentro. Eles gostam de ter o quê? Uma comissão de tudo que acontece ali dentro. Eles querem ter uma comissão no comércio ali, nos restaurantes, uma comissão no turismo e uma comissão também do mercado imobiliário, poderosíssimo de Manhattan. Área em que o presidente Donald sempre atuou. E ele disse, eu sempre tentei pressionar o presidente Donald a ter que pagar um cascalho pra gente, a ter que trabalhar junto, a ter que passar pra gente ali uma mesada. Só que aí ele falou, eu fiz isso com vários outros empreiteiros, vários outros magnatas do setor imobiliário, porque eu tinha ao meu lado o poder dos sindicatos. Ou seja, a máfia controlava os sindicatos dos trabalhadores, e dos trabalhadores no setor imobiliário também. Então eles conseguiam chantagear os grandes empreiteiros ali de Nova York usando o sindicato contra eles, fora as ameaças que ele costuma fazer, né? E ele falou, olha, eu poderia ter feito várias coisas contra o presidente Donald, mas eu não consegui fazer nenhuma delas, porque ele não queria e eu não conseguia chegar até ele, porque havia várias camadas de pessoas entre nós e ele. Um dos caras que trabalhavam com ele na máfia, com Sam DeBow, falaram, olha, se nós formos lá, entrarmos no prédio do presidente Donald e formos até o escritório dele para falar com ele e tentar trazer ele para esse nosso jogo, vai ser um grande problema. Porque todo mundo ao redor dele é ex-agente do FBI. Sabe o que vai acontecer se a gente for até lá? Nós vamos subir até o escritório e seremos presos pelos ex-agentes do FBI e vamos direto para a cadeia. Ou seja, ele conclui isso dizendo, a gente esqueceu o Donald. Ele é um cara legítimo e muito bem protegido. Ou seja, meus amigos, tanto o presidente da Câmara dos Estados Unidos quanto esse poderoso mafioso aí, o Sam DeBow, eles falaram, o presidente Donald era assim, ó, com o FBI. O presidente Donald era informante do FBI. E isso nos traz aí todo um outro mundo de análise para a gente interpretar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e no Brasil hoje, meus amigos. Nesse artigo, você vai descobrir que o advogado Roy Cohn, deixa eu colocar o nome dele, porque às vezes você não consegue entender direito. Tem até documentário sobre esse cara, tá? Na Netflix, tá aí o link para vocês. Roy Cohn, ele é um cara fundamental para a gente entender essa história. Por quê? Roy Cohn, ele foi mentor
do presidente Donald, todo mundo sabe disso, nos anos 70. Só que Roy Cohn, por sua vez, ele também tinha um mentor. Ele mentorava Donald, mas ele também era mentorado por alguém. E ele era mentorado, sabe por quem? Por Louis Rosenthal, que era o barão das bebidas de Nova York e também altamente conectado com a máfia. Segundo o artigo do site Unlimited Hangouts, esse Louis Rosenthal, ele tinha uma rede de chantagem. E essa rede de chantagem era uma rede de chantagem libidinosa, onde ele envolvia poderosos em relacionamento com pessoas e ele filmava essas relações secretamente, ele chantageava depois as pessoas utilizando essa estratégia. Exatamente o que o Jefinho Frankenstein fazia lá na ilha do Dr. Monroe, né? Quem sabe, sabe. E o Roy Cohn aprendeu a fazer isso com o Rosenthal. E ele continuou essa rede de chantagem iniciada pelo seu mentor. E essa rede envolvia elementos dos delitos organizados, da máfia, políticos influentes e lobistas. E essa galera toda, já que o projeto é levantar informação comprometedora sobre poderosos, essa galera tinha ligações diretas com a CIA e com o FBI, que usava também essa rede de comunicação e de informações privilegiadas para ganhar poder sobre as pessoas, né? A gente sabe que, por exemplo, o pai do FBI, que é o J. Edgar Hoover, ele fazia muito isso. Ele levantava informações comprometedoras sobre os seus oponentes e arrebentava com os caras. Graças a Deus, isso nunca mais existiu no planeta Terra. Esse artigo vai mostrar que o mentor do presidente Donald, o Roy Cohn, ele era advogado dos chefões da máfia. Aí você fala, quem, por exemplo? Paul Castellano, um dos mafiosos mais poderosos de Nova York, e também o Tony Salerno, tá? E dessa maneira, com esse poder todo que Roy Cohn tinha, ele conseguia influência muito grande no próprio governo, porque ele tinha informações comprometedoras de pessoas do alto escalão do poder. E aí, o Roy Cohn, mentor do presidente Donald nos anos 70, apresentou ao presidente Donald estrategistas políticos, por exemplo, como Roger Stone e Paul Manafort, durante a campanha de Ronald Reagan em 1980. O Roy Cohn também ajudou o presidente Donald nomeando a sua irmã, a Marianne Trump Barry, como juíza federal. Uma troca de favores ali, né? E o artigo também vai mostrar que Roy Cohn era amigo íntimo, sabe de quem? De William Casey. William Casey era um cara que era o diretor da campanha do Ronald Reagan em 1980 e depois se tornou diretor da CIA, tá? William Casey telefonava para Roy Cohn quase diariamente durante a campanha. E essa proximidade de Roy Cohn com William Casey, com o presidente Donald, mostra que o mentor do presidente Donald tinha relações diretas com a CIA, tá? Agora, além disso, eu acabei de mostrar para vocês, quando a gente pensa em inteligência, espionagem, a gente também está falando em delitos organizados e a máfia, perfeito? Essa galera sempre andou junta, tá? No artigo First Friends, parte 2, também lá no site Unlimited Hangout, os autores vão analisar a história de Paulo Zampolli. Paulo Zampolli é um empresário da moda e amigo de longa data do presidente Donald. E o artigo vai mostrar que Zampolli, além de outro italiano, Flavio Briatore, né, que é chamado de o presidente Donald da Itália, eles eram muito próximos, sabe de quem? Associados a Silvio Berlusconi. Você já sabe, ele já foi presidente italiano. E além disso, membros da loja da Sociedade Secreta P2. A Sociedade Secreta P2, se você conhece, né, a P2, P número 2, ela é descrita ali para quem estudou um pouquinho, estudou uns 5 minutinhos, como o coração de um nexo europeu que uniu o pessoal do delito organizado e as agências de inteligência americana e os seus aliados. Ou seja, a organização secreta P2, ela fazia ponte dos Estados Unidos com os interesses norte-americanos na Europa. E isso envolvia em conexão com a máfia italiana.
E o artigo vai mostrar também que o Zampolli ele trabalhou em projetos ambientais da ONU junto com um cara chamado Stuart Beck. Stuart Beck é um cara que esteve ligado a operações de mudança de regime. Como assim operações de mudança de regime? Você tirar um líder de um país que é inimigo teu e colocar um amigo teu, ok? E aí, meus amigos, eu te convido a parar tudo nesse momento. Se o presidente Donald ele tem conexão com esses caras, ele manja desse tipo de assunto, através do Zampolli, do Stuart Beck, eles manjam e têm proximidade com pessoas que já trabalharam junto com a CIA para mudança de regime, a pergunta que nós fazemos nesse momento é: você já percebeu que o que nós estamos vivendo nessa briga de Brasil e Estados Unidos é uma tentativa lá de fora de fazer uma mudança de regime aqui? Você já percebeu isso? Eu não estou dizendo que essa tentativa de mudança de regime é boa ou ruim, tá? Tá sendo ruim, talvez lá na frente seja boa. Hoje está sendo ruim porque a gente está sofrendo pra caramba. Pode ser que seja um mal necessário. Mas o que fica claro agora, para quem tem um pouquinho de informação, para quem, por exemplo, que já leu o livro Guerra Híbrida, né, das Revoluções Coloridas às Derrubadas de Poder, do Andrew Coríbico, se você leu esse livro, ou você lê um livro nacional também, do Piero Leiner, que é O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, você vai ver que a gente está diante de uma guerra híbrida. Nós estamos diante de um processo de mudança de regime. E o processo de mudança de regime, ele envolve mobilizar a emoção das pessoas, cativar a emoção das pessoas, fazer uma espécie de sedução ideológica para que as pessoas fiquem histéricas, arranquem os cabelos e fiquem: socorro, preciso de ajuda. É esse tipo de processo de operação psicológica, esse tipo de processo de engenharia social que está sendo feito aqui agora. É esse tipo de galera que manja desse tipo de assunto, ok? Essa que é a ideia, esse que é o contexto. E uma das principais estratégias de engenharia social e manipulação de uma sociedade é criar uma divisão na sociedade, separar um time de um lado e um time do outro, um time que quer destruir o outro, um time que vê o outro time como bicho-papão, como mal materializado, e eles começam a brigar. E nessa briga, a sociedade se enfraquece, porque a sociedade está dividida e brigando entre si, e é nessa hora que os abutres de fora, seja os abutres da América do Norte ou os abutres lá de Pequim e de Moscou, chegam para poder sugar tudo. E é isso que está acontecendo agora. Eu estou aqui num esforço mental sobre-humano, tentando cancelar o feitiço que foi lançado sobre o seu cérebro, sobre a sua mente. Cancelar o encantamento que está sendo feito. Que está tornando as pessoas assim, focadas na briga imediata e sem entender que existe um grande plano por trás. O que eu te convido a fazer nesse momento é você ter um pouquinho de espírito crítico para não se envolver na mentalidade de rebanho, que os americanos chamam de herd mentality, e você começar a ficar histérico como se fosse membro de uma torcida organizada. E você entender que gerar o caos dentro do nosso país, gerar a divisão dentro do nosso país, tornar o país totalmente dividido, é enfraquecer esse país para dominá-lo mais fácil. E para você que acha que Estados Unidos, Moscou e Pequim estão brigando para ver quem vai dominar, eles já combinaram o que eles vão fazer para dominar. Já está todo mundo combinando. Você fica com essa parte, eu fico com essa parte, você fica com aquela parte. A gente já tem um combinado claro entre Estados Unidos e Moscou. Tipo assim, ó, Moscou, pode pegar aí a Europa para você. Não vou mandar de mais dinheiro para a Europa, mas em compensação, tu me libera o Oriente Médio e a América do Sul. É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. Tá certo? Então, nós estamos vendo a histeria sendo implementada para trazer o desespero e o controle. E em cima do desespero e o controle, oferecer uma solução mirabolante, trazer um Messias, um Salvador. Tá? Os dois lados estão prometendo salvadores. E isso envolve um encantamento. Isso envolve uma persuasão mental e psicológica, exatamente nos moldes daquilo que Aristóteles ensina no seu livro Arte e Retórica.
A arte retórica é o quê? A capacidade de convencer. E para isso, Aristóteles vai falar sobre 3 argumentos: ethos, pathos e logos. Tá? O que é o ethos? Ethos é você se apresentar de uma forma persuasiva. Você se apresentar bem arrumado, falar bem e se apresentar como o salvador, o pai da nação, que quer proteger a nação dos inimigos internos e externos. Isso seria o ethos. É como você se apresenta, a maneira como você constrói a sua própria imagem e se coloca de uma forma persuasiva. O logos é como você estrutura a lógica do seu argumento. Eu vou usar o argumento assim, utilizando esses silogismos e tal, utilizando essas dialéticas aqui, eu vou chegar a uma conclusão. Agora, o pathos é o mais interessante aqui. Pathos dá origem a palavras como paixão, dá origem à palavra patologia. O que significa pathos? Significa o sentimento, significa as emoções. E então, esse argumento de dominação de Aristóteles, na sua arte retórica, significa dominar as pessoas e convencer as pessoas manipulando as suas emoções, deixando o cara histérico. Deixando o cara, meu Deus, estamos sem saída, e agora? E aí quando a pessoa está histérica e está também desesperada, ela tem uma tendência a reduzir o seu espírito crítico e tem também uma tendência a aceitar abrir mão da sua liberdade em favor de um pouco de segurança. E aí a gente lembra da frase famosa: quem abre mão da sua liberdade em busca de um pouco de segurança não merece nenhum nem o outro, ou geralmente acaba sem um e sem o outro. Perfeito? Esse pessoal que está arrumando encrenca com o Brasil hoje, tanto essa briga internacional para quem vai controlar o Brasil, quem vai estar no poder no Brasil a partir do ano que vem, isso aqui, meus amigos, é uma estratégia clássica de mudança de regime, uma estratégia clássica de engenharia social e uma estratégia clássica de operação psicológica. Quem lê esses livros que eu citei para você vai saber disso. Quem leu esses artigos aí do Unlimited Hangout, quem conhece a história do presidente Donald, a conexão dele com grupos que fazem mudança de regime, e quem leu livros como o Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas, as Derrubadas de Poder, do Andrew Coríbico, quem leu o livro do Piero Leiner, O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, vai entender como é que funciona isso, de forma filé, facinho, ok? Então, meus amigos, é isso que está em jogo. Essa mesma reportagem do Unlimited Hangout, ela vai lembrar que o presidente Donald, ele também frequentava o Clube Estúdio 54. O Clube Estúdio 54 o dono desse clube era filho de um associado do Meyer Lansky, tá? O Meyer Lansky, o advogado dele, sabe quem era? Roy Cohn, o mentor do presidente Donald. E a gente vai aprender nesse artigo que o Roy Cohn tinha também, como a gente falou, todo um esquema de controlar as pessoas por meio de informações comprometedoras de natureza libidinosa. E isso acontecia num hotel chamado Plaza Hotel, lá em Nova York, que posteriormente foi adquirido, sabe por quem? Pelo presidente Donald. E a gente sabe que Roy Cohn era o advogado dos chefões da máfia. E o presidente Donald, ele também era presença constante nos eventos de desfile da Elite Model Management, né? Modelos da agência que relataram que eram obrigados a participar de jantares privados muito estranhos e comprometedores entre os anos 80 e 90. Tá? E aí, meus amigos, tem uma outra figura que entra nessa conversa, que é o Flávio Briatore. Flávio Briatore e o presidente Donald, eles foram financiados, segundo o artigo do Unlimited Hangout, por uma rede de oligarcas ligada à máfia e a serviços de inteligência, que também teria ajudado o Jeffinho Frankenstein. Inclusive, o mordomo do Jeffinho Frankenstein apontou o Briatore, o presidente Donald e outros como testemunhas daquelas coisas estranhas que estavam acontecendo ali, tá? Mas não é só através do pessoal de Nova York que o presidente Donald tem grande conexão com os serviços de inteligência. É também com a galera lá da costa oeste, pessoal de São Francisco, na Califórnia, do Vale do Silício. E aí a gente entra num outro artigo do Unlimited Hangout, chamado From Project 2025 to the PayPal Mafia, do projeto 2025, a máfia do PayPal. Nessa matéria, a gente vê que o presidente Donald, ao adotar políticas como do blockchain, política do school choice,
ele se aproxima muito do grupo de empresários conhecidos como máfia do PayPal. A gente está falando da galera que fundou originalmente o PayPal. O Peter Thiel, por exemplo, da Palanquinho, o Elon Musk, o David Sachs, entre outros caras. Esses empresários, eles financiam carteiras digitais e criptomoedas para uso governamental, as famosas stablecoins. A gente sabe que esse termo máfia do PayPal ali é usado metaforicamente, né, para se referir a esses fundadores do PayPal, mas o artigo vai mostrar que eles exercem enorme influência sobre as políticas hoje do presidente Donald. Por quê? Porque o próprio vice-presidente J.D. Vance foi colocado lá por eles, né? E aí, num outro artigo lá do Unlimited Hangout também, que é o The Man Behind Trump's VP Pick, o homem por trás da escolha de vice-presidente do Donald, nesse próximo artigo, The Man Behind Trump's VP Pick, o homem por trás da escolha de vice-presidente do Donald, a Whitney Webb, a autora, ela observa que o Pedro Thiel, né, que é o Peter Thiel, ele fundou essa empresa Palanquinho, descrita como motor do estado de vigilância. E ela é uma empresa que trabalha diretamente com a CIA. Ok? Então o cara que trouxe o Vale do Silício para apoiar o presidente Donald é o cara que criou uma empresa de vigilância total diretamente em parceria com a CIA. E o artigo vai mostrar que figuras do escândalo, por exemplo, Irã Contra é a maior red pill que você pode. Se você parar 10 minutos para estudar o caso Irã Contra, meu irmão, tu nunca mais vai ser enrolado. Você vai ter um espírito crítico gigante, tá? Figuras do escândalo Irã Contra, eles criaram um banco de dados secreto chamado Main Core, com a participação direta da CIA, do Oliver North e do Eric Prince, e tentaram convencer a administração do presidente Donald a criar uma CIA privada. E eles criaram já com a Palanquinho Technologies, que criou um banco de dados sobre todos os americanos, tá? Então isso aqui, a aproximação do presidente Donald com o Vale do Silício esse completamente comandado pelo setor militar e pelo setor de inteligência. É só você ler um outro artigo, por exemplo, da Whitney Webb, chamado The Military Origins of Facebook, né? As origens militares de Facebook. Isso já vai te dar um grande conhecimento sobre isso, tá? Então, meus amigos, o que nós estamos vendo, resumindo para você, Roy Cohn, advogado e mentor do presidente Donald, ele é o elo entre o Donald e uma rede de pessoas muito poderosas e perigosas, da máfia e dos serviços de inteligência. Roy Cohn usou essa influência para aproximar o presidente Donald de figuras políticas, introduzindo ele, entre outras pessoas, a Roger Stone e Paul Manafort. Essa série de artigos no Unlimited Hangout, que é a série First Friends, eles mostram que amigos próximos do presidente Donald, como Flávio Briatore e o Paulo Zampoli, surgiram ali de um meio onde aquele grupo secreto P2 unia a máfia aos serviços de inteligência. E essas amizades colocaram o presidente Donald em proximidade com redes muito poderosas, mafiosas e também serviços de espionagem. Outras reportagens vão, como eu mostrei para vocês, destacar aí a política tecnológica do presidente Donald, especialmente, né, aproximando ele dessa área, ok? Agora, meus amigos, preste muita atenção. Você sabia que a CIA, ela surge em direta conexão com a máfia? A gente tem um artigo chamado Hidden in Plain Sight, The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case. Nesse artigo você vai ver que o modelo de operações ali do Jeffinho Frankenstein, de usar chantagens libidinosas, ele já era usado pela CIA no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e já era praticado antes pelo pessoal da máfia. O texto vai mostrar que durante o Segundo Grande Conflito Mundial, aquela entidade, aquela instituição que foi a pioneira, a precursora da CIA, que é a OSS, Office of Strategic Services, ela colaborou, por exemplo, com o mafioso Meyer Lansky, numa rede que seduzia altos políticos, oficiais do exército, diplomatas e policiais. E esse esquema era uma extensão das operações de comércio de substâncias ilícitas do Meyer Lansky, na costa oeste dos Estados Unidos. E o objetivo dele era obter material comprometedor que pudesse ser usado tanto pela máfia quanto pelos serviços de inteligência, tá? O jornalista Anthony Summers, que é citado nesse artigo, ele afirma, por exemplo, que o diretor lá da OSS, que deu origem à CIA, lembrando que a CIA foi criada no final de 1947, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, o jornalista Anthony Summers, ele afirma que o William Donovan, que era o diretor da OSS, ele obteve, por exemplo, fotos comprometedoras do diretor do FBI, o J. Edgar Hoover, e repassou essas imagens para o Meyer Lansky. Ou seja,
o pessoal da CIA da época arrumando imagem comprometedora do diretor do FBI e mandando as imagens para o pessoal da máfia. Segundo Summers, essa troca de material comprometeria o J. Edgar Hoover, líder lá do FBI, e explicaria por que o FBI ignorou durante décadas a existência dessas redes nacionais mafiosas, ok? Então, meus amigos, depois da criação da CIA, o James Jesus Angleton, que foi o grande criador da CIA, né? Ele cultivou laços diretos com o pessoal da máfia, inclusive com Meyer Lansky. E esses laços foram usados no início da década de 60, quando a agência recrutou um braço direito do Meyer Lansky, sabe o quê? Para tentar eliminar Fidel Castro, maluco. A tentativa de eliminar Fidel Castro envolvia a CIA e a máfia. Tá? E a CIA, por exemplo, pediu para o Harry Hap Meltzer, que é outro associado do Meyer Lansky, que integrasse uma equipe de pessoas, eliminadores de pessoas, em dezembro de 1960. A matéria ainda vai mostrar que a CIA mantinha relações com o homem de confiança do Lansky, como o publicitário Edward Moss, que era considerado ali de grande interesse para a CIA. Essas conexões mostram a cooperação direta da máfia, e quando a gente fala máfia, comércio de substâncias ilícitas, não foi isolado a conexão da CIA com essa galera, mas um componente contínuo dessas operações secretas deles, ok? Então, meus amigos, o que eu estou querendo dizer para você? Existe uma conexão direta entre comércio de substância ilícita, máfia e espionagem. Aí eu pergunto para você, qual é o argumento dos Estados Unidos hoje para partir para cima dos venezuelanos? Presta atenção, responde aí para mim. Tá? Quero ver agora a sua participação aqui nesse momento, nesse ápice da nossa aula de hoje. Tá? Qual é o argumento dos Estados Unidos para mandar navios lá para a costa venezuelana? Qual que é o argumento? Anderson, Sidney, tá todo mundo respondendo. Qual é o argumento? Comércio de substâncias ilícitas. Ou seja, comércio de substância ilícita sempre tem relação com espionagem e sempre tem relação com máfia e sempre tem relação com mudança de regime e controle de países. A pergunta que fica é, se nos anos 40 a galera do delito trabalhava junto com o pessoal da inteligência para controlar os países, você acha que isso não acontece mais? Ok? É claro que isso continua acontecendo. Então, meus amigos, nós, aqui na América do Sul, estamos diante de uma situação inédita, que é os americanos, com a desculpa de lutar contra as substâncias ilícitas, assumindo o controle de países, junto com outros grupos aí que só Deus sabe. O problema é que você já sabe que os Estados Unidos também estão querendo classificar grupos aqui dentro do Brasil como grupos que são de filmes de terror. E isso pode dar a eles um argumento para que eles façam coisas diretamente dentro do nosso país. Ok?